Dia 14 de janeiro. Santo Hilário, 367. Santo Hilário, de quem Santo Agostinho afirma ter sido um excelente doutor da Igreja e defensor imperterrito da fé católica, nasceu em Poitiers. Era filho de pais abastados, porém pagãos. Nada deixaram faltar para que o filho recebesse boa educação e sólida instrução em todos os ramos da ciência. A leitura de vários livros levou ao caminho do conhecimento de Deus. Satisfazendo o desejo dos pais, casou-se. O pouco que sabia do cristianismo não mais o deixou em sossego. Com verdadeira sofreguidão, leu os santos livros. Cada página que adiantava nessa leitura mais o convencia da cegueira do paganismo e da verdade da fé cristã. Por fim pediu o santo batismo. Com o dia da regeneração espiritual, começou para Hilário uma nova vida. O evangelho, sendo a única norma de seu proceder, levou a uma altura considerável da perfeição cristã, tanto que servia de exemplo e modelo aos seus irmãos em Cristo. O mistério da Santíssima Trindade, atrozmente atacado e vilmente guerreado por alguns hereges, achou em Hilário um dedicado e valoroso defensor. Em 353, morreu o bispo de Poitiers. Clero e povo, em procura de um digno sucessor, concentraram votos unânimes em Hilário. Por mais que este se recusasse a aceitar a alta dignidade, as insistências que vinham de todos os lados, afinal, fizeram com que reconhecesse na voz do povo a voz de Deus. De fato, não foram iludidas as esperanças dos diocesanos. Em Hilário teve o episcopado um representante de alto valor, a Igreja Católica um firme defensor, a diocese de Poitiers um modelo de pastor. O seu primeiro cuidado foi conservar aos diocesanos a fé pura, exposta ao terrível contágio da heresia de Ario. Com grande desgosto e séria apreensão, notou o bispo que esta peste doer sob a egídio do imperador Constâncio ia tomando proporções cada vez mais assustadoras, não só no Oriente como também no Ocidente. Saturnino, bispo ímpio e sem consciência, sem dificuldade fez a vergonhosa transação. Por ele convocado, realizou-se em Arles, que era metrópole, um sínodo de bispos arianos. Hilário não só protestou contra essa manifestação, mandou aos bispos reunidos em conselho um memorando muito bem elaborado, em que, com argumentos irrefutáveis, reduziu a nada o arianismo. Nenhuma resposta deram os hereges, mas Saturnino alcançou do governo imperial a expulsão de Hilário. 4 anos durou o exílio, que o santo bispo passou na Prígia, 356, devido à resistência enérgica do clero de Poitiers. A heresia não logrou tomar pé naquela diocese. Hilário aproveitou o tempo do desterro para escrever livros, dos quais o mais importante é a obra sobre a Santíssima Trindade, em 8 partes que constituem a refutação completa do arianismo. Num concílio que se realizou em Seleucia, Hilário tomou parte ativa. De Seleucia, dirigiu-se a Constantinopla, onde se apresentou ao imperador, insistindo para que abandonasse a heresia e desse à nação um exemplo de conversão. Convidou a Ursácio e Valente, dois bispos arianos, cuja influência sobre o imperador tudo valia, para uma conferência pública. Esses, porém, temendo a dialética e grande erudição do adversário, não aceitaram, mas aconselharam ao imperador que o deixasse regressar à diocese. Grande foi o júbilo dos diocesanos vendo o querido pastor outra vez em seu meio. A viagem de Santo Hilário pela França parecia uma marcha triunfal, de tão grande que foi o entusiasmo com que era recebido e aclamado em toda parte. Restituído à sua diocese, Hilário recomeçou a obra com novo zelo e nova energia. Um concílio na Gália que se realizou por sua iniciativa condenou a heresia e restabeleceu a antiga disciplina. Ao imperador expediu um memorando, no qual, com franqueza apostólica, lhe censurava o modo de favorecer a heresia e perseguir os católicos, e terminava chamando-lhe a atenção à divina justiça, que não falha. O ano 367 trouxe-lhe o descanso da luta e do trabalho. A vida agitada seguiu-se uma morte tranquila que levou a alma do santo bispo à eterna mansão da paz e da glória. Santo Hilário, que é chamado o Atanásio do Ocidente, em 1852 recebeu o título de doutor da Igreja.
Reflexões. A conversão de Santo Hilário foi um fruto da leitura dos livros bíblicos. A Bíblia é o livro dos livros, de todos o mais precioso, o mais venerável. Escrito por homens sob a inspiração do Divino Espírito Santo, é a Bíblia parável de Deus. A Igreja Católica dedicou e ainda dedica a Bíblia a mais carinhosa atenção, velando cuidadosamente pela sua integridade. Tendo a assistência do Espírito Santo, essa circunstância por si já é garantida, mais segura de que a Igreja Católica possui a Bíblia em sua autenticidade. A leitura da Bíblia feita com reta intenção pode ser de grande utilidade, e é desejo da Igreja que seus filhos não desconheçam a Bíblia. É engano pensar que a leitura da Bíblia seja proibida. É uma das calúnias que o protestantismo levanta contra a Igreja Católica, dizendo que a Igreja proíbe a leitura da Bíblia aos fiéis. Os escritores sacros, os autores dos livros bíblicos, escreveram-nos em sua língua, que era o hebraico ou o grego, línguas hoje por bem poucas pessoas conhecidas. Aqueles que sabem aquelas línguas podem, sem restrição alguma, ler a Bíblia no texto original. Traduções que queiram fazer para o português ou qualquer outra língua viva não devem ser publicadas, sem que a Igreja as tenha examinado cuidadosamente e verificado se a tradução está conforme ao original. Nada mais natural e razoável que isto. É uma exigência justíssima que a Igreja faz para evitar que aos fiéis sejam entregues traduções mal feitas, truncadas, falsificadas. As traduções em língua vernácula devem trazer a aprovação da autoridade eclesiástica e notas explicativas de pontos de difícil compreensão. Essas notas devem ser tiradas dos santos padres ou de autores reconhecidamente competentes. São absolutamente proibidas as traduções que não se acham de acordo com essa determinação da Igreja. Proibidas são as Bíblias dos metodistas ou das sociedades bíblicas, pelos motivos já explicados. O leitor da Bíblia não se deve esquecer que a Bíblia é um livro misterioso, cuja explicação não é coisa fácil. É um livro que traz muitas coisas de difícil compreensão, coisas que são adulteradas por indoutos e inconstantes para a ruína de si mesmos. Todas as heresias tiveram e têm sua origem na má explicação da Bíblia. Tolice não há que não encontre argumento na Bíblia mal explicada. O próprio demônio, tentando a Nosso Senhor, argumentou com textos bíblicos.